Agora, um jogador que vem sendo o grande trunfo desse Cruzeiro e dessa versão do Leonardo Jardim é o Caio Jorge, né? Por tudo aquilo que ele vem sendo dentro de campo, tudo aquilo que ele vem sendo dentro das quatro linhas e recebendo o apoio de um jogador que é mais experiente que ele, que é o próprio Gabigol. O Gabigol, me recordo que há cerca de um mês, ele deu uma entrevista no Cruzeiro Cast e disse que o Caio Jorge é jogador de seleção brasileira, que o Caio Jorge vai conseguir essa vaga logo na seleção por tudo aquilo que ele vem demonstrando, que era aquele garoto que quando acabava o treino ia assistir o Gabigol no Santos e hoje pode jogar junto com o Caio Jorge. Foram as palavras do Gabigol, que mostrou muita humildade, né? E sabendo que o Caio Jorge hoje é o titular da equipe celeste e vem demonstrando isso dentro de campo. E ele concedeu uma entrevista recentemente falando sobre atacar, sobre marcar. Ele que foi convidado pelo pessoal lá da Globo, falando sobre esse momento que ele vive, né, com a camisa do Cruzeiro. Vamos acompanhar o que disse o KJ também sobre essa boa fase que ele vive. Não, a característica que eu tenho aprendi a marcar lá na Itália. Cheguei com o vício de não marcar muito lá, mas aí aprendi com o professor Alegre de recompor, da marcação ali, a pressão ali na zaga deles ajuda a nossa equipe a ficar com uma posse de bola e eu tenho feito muito bem isso. Caio, é pedido do treinador para que você e o Matheus Pereira troquem de posição, de função? Às vezes o Matheus faz um falso 9 e você sai pelas pontas, ou é vocês o entrosamento dentro do campo? Depende do decorrer da partida ali, a gente vai vendo o posicionamento do outro, a gente tem um posicionamento um pouco mais fixo, mas quando ele tá de um lado do campo, eu venho fechando pelo outro e o entrosamento tá bem bom. A fase tá espetacular, né? Mais 2 gols, não só sua, como o Cruzeiro mostrando que tá vivo aí, que é um dos favoritos para brigar pelo título brasileiro. Mas que minha fase, a equipe tá de parabéns aí. Eu paro para analisar às vezes e vejo quanto que meus companheiros correm, se doam ali. E eu também tô dando a vida pelo Cruzeiro pra gente tá sempre saindo com as vitórias. Você marcou o gol mais rápido dessa edição do Campeonato Brasileiro, 2 gols assim, meteóricos. Queria que você falasse, né, dessa velocidade para marcar os gols. Então, concentração, muito foco. Um dia antes da partida eu estava muito concentrado já, sabendo que a oportunidade que aparecesse eu ia ter que fazer o gol, tinha que colocar para dentro a bola e fui muito feliz. O Cruzeiro mostra que realmente está brigando pelo título esse ano? Com certeza, os jogos provam aí, a gente tem feito boas partidas que convencem não só vocês, mas sim como a torcida. A gente também está muito feliz, nossa equipe é muito forte e muito qualificada. Caio, a galera fica perguntando, está acontecendo muito gol agora, né? Como é que tá aí nas dancinhas? Já tá tudo preparado para fazer quando fizer mais gols? Cara, eu vou jogo a jogo. Tinha ensaiado uma dancinha ali e cada partida que eu venho fazendo gol, eu venho planejando gol. A gente tem um jogo importante contra o Vitória, tem uma parada agora. Mas a gente sabe que contra o Vitória vai ser um jogo muito decisivo pra gente, que pode nos manter lá em cima da tabela. O Caio Jorge também naquele registro no pós-jogo dessa vitória do Cruzeiro no fim de semana. Ô, Thiago, tá super à vontade, é humilde pra caramba. Me recordo de uma fala dele lá em Fortaleza ainda, né? Quando o Cruzeiro venceu também lá o Leão do PC. O Caio Jorge, ele é o primeiro cara, né, que vai lá na galera pra tirar foto, que vai fazer aquela selfie, que vai autografar a camisa. Muito, muito, muito contente com essa fase que ele vive no Cruzeiro e acho que o fruto disso é essa movimentação dele dentro de campo, dando opções para os adversários, né, para os companheiros e sendo, na verdade, aquele terror para os adversários, ô Thiago. 11h48. Eu separei aqui uma arte com os números do Caio Jorge pra gente analisar. O Ale Oliveira, o Edu Panzi também. Os números dele, Caio Jorge, no Campeonato Brasileiro. Caio Jorge tá chamando tanta atenção que essa semana já foi a vários programas em rede nacional, né? A turma que ignora completamente Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Existe basicamente Rio de Janeiro e São Paulo só pra eles. O Caio Jorge tá tão em evidência que foi lembrado de ir a programas aí em rede nacional. Olha só. Em 10 jogos, ele tem 10 jogos, ou seja, participou de todos os jogos do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Os minutos, 790, ou seja, quase sempre em campo também, com 8 gols, tem 2 assistências, ele tem no gol, finalizações corretas, 16 chutes a gol. Então você vê que ele chutou 16 e a metade entrou.
É um aproveitamento altíssimo. Participação em gols do Cruzeiro são 10, né? Os 8 que ele fez, mais as 2 assistências. E o percentual dele é de mais de 20% de conversão em gols. São números muito expressivos para você que acompanha mais à distância. Os números do Caio Jorge nesse início de Campeonato Brasileiro, eu diria que são de um fenômeno mesmo. É um negócio... se você colocar para quem analisa, né, os scouts, que é o termo da moda hoje, que acompanha futebol, são números muito acima da média do desempenho do Caio Jorge. Méritos dele, do Leonardo Jardim, que o aproveitou de maneira a deixá-lo à vontade, né? O menino tá sempre na área, no lugar certo, na hora certa, claro, tem o seu talento, mas é impressionante como melhorou o desempenho do KJ com a chegada do Leonardo Jardim. Passa também por um time acertado, né, Edu? Bom dia, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Bom dia, um abraço para quem tá ligado no Rádio Esportes. O Caio Jorge vive um momento espetacular, né? E não é dessa temporada, né? Essa temporada é o que tá fresco na nossa memória, mas a gente não pode esquecer que o Caio Jorge era, ao lado do Matheus Henrique, o melhor jogador do Cruzeiro no ano passado também, né? Quando o time tava oscilando, tinha problemas, estava lá o Caio Jorge resolvendo vários deles lá na frente. Então não é a temporada de 2025 que chama a atenção do Caio. A de 2024 também. Ele e Matheus Henrique eram os principais jogadores no ano passado e esse ano volta a ser o Caio Jorge o principal jogador em desempenho e em números, né? Lembrando que o Caio Jorge não jogou o campeonato estadual, ou praticamente não jogou o campeonato estadual por conta de lesão. Aí vem as principais competições, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos fazer o recorte das que o Cruzeiro segue, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Você falou aí em 10 jogos de Campeonato Brasileiro com 8 gols e 2 assistências. A média de uma participação em gol por jogo. Se você levar o recorte também para a Copa do Brasil, são 2 jogos com 2 gols. Ou seja, em 12 partidas, em 12 aparições do Caio Jorge em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele tem a média de uma participação por gol por jogo, cara. Os números são espetaculares. Um jogador de 23 anos... já com uma experiência, ainda que frustrada, na Europa, ou seja, ele tem experiência, tá jogando num grande clube, sob pressão, porque no banco tem um tal de Gabriel Barbosa, o Gabigol, esperando uma chance, aguardando e entrando bem também. Então, cara, o Caio Jorge, a continuar com esses números, mas principalmente com esse desempenho, não tem por que não falar dele em seleção brasileira. Em algum momento ele será lembrado como outros jogadores jovens e que viveram momentos bons nos seus clubes aqui no futebol brasileiro foram lembrados e chamados. Você tocou no ponto que eu ia justamente rolar essa bola pro Ale Oliveira. Vou pedir até para colocar gols do Caio Jorge na tela, os gols do KJ. Faça o K imediatamente. Olha aí os gols, alguns dos gols, né? Esse último do fim de semana contra o Palmeiras, sempre com muito oportunismo. Ele já mostrou também individualidade, né? Pegando a bola, por exemplo, contra o Flamengo, né? Pega a bola lá do meio de campo, arranca, quase entra com bola e tudo. Finalização de fora da área, tem muito recurso. O Caio Jorge. Agora, Ale Oliveira, o que disse o Edu Panzi? Já é para se pensar em seleção? É muito precipitado ainda falar do jovem Caio Jorge do Cruzeiro na seleção brasileira? E aí vale lembrar a dificuldade que nós temos há pelo menos 4, 5 anos em ter um bom centroavante na seleção. Já passou o Richarlison, já passou Matheus, Pedro... e ninguém se firmou. Esqueci de alguém aqui nesse ataque. O João Pedro. Jesus. Ah, não, esse. 2 Copas do Mundo sem fazer um gol. Gabriel Jesus. O Matheus que eu falei, Matheus Cunha. Ale Oliveira, é exagero pensar no KJ para a seleção? Ainda é cedo ou já é algo palatável para o novo comandante da seleção? Bom dia, Ale. Muito bom dia, embora eu não tenha ideia do que seja palatável, mas eu acho que a gente pode sim pensar no Caio Jorge na seleção brasileira. Pode sim, até pela carência que você citou. É verdade que você falou de alguns nomes que foram vencedores no futebol europeu, né? Você está falando de nomes que, na sua maioria, ainda estão no futebol europeu, na Inglaterra principalmente, que é o melhor campeonato do mundo. O Caio Jorge não conseguiu se estabelecer na Itália, mas isso acontece também, muito jovem. Agora, o que ele vem mostrando aqui no Brasil, eu acho que permite que o atleta sonhe sim com uma convocação, e não acho nenhum absurdo, tá jogando muita bola. Eu sempre gosto de lembrar, tirando o início dele, no início dele ele começou a ser questionado, mas normal, né, porque ele estava se readaptando ao futebol brasileiro e tal. O Caio Jorge nunca jogou mal.
Essa é a melhor fase dele, mas nunca jogou mal. Até com o Diniz, que pouca gente jogava bem, ele conseguiu ter um bom desempenho, né? Então é um menino que não tem só esses números que são impressionantes, mas o trabalho que ele faz em campo, o que ele corre, o que ele pressiona na marcação, o que ele incomoda os zagueiros adversários quando estão com a bola, muitas vezes inclusive salvando o Matheus Pereira no momento defensivo, é impressionante. Então é um menino que merece todo esse sucesso e a manter essa regularidade assim, ele tem condição sim de pensar em seleção brasileira.